Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Estamos aqui com mais um debate da Mostra Cinema Brasileiro Anos 2010, 10 Olhares. São 10 debates, cada um sobre um dos olhares proposto por curadores e curadoras do Brasil. E a gente tem tido aqui esses encontros sempre com a presença de debatedores convidados, que vão estar com a gente levando essa conversa sobre a mediação, no caso aqui desse debate da Kênia Freitas, que propôs para a mostra o olhar Movimentos Fabulares. Então vai ser uma conversa com a Kênia mediando a participação de 2 debatedores que eu vou apresentar para vocês, e lembrando que cada olhar tem um debate diferente aqui no site da mostra, que vai estar acontecendo de 22 a 30 de abril, agora em 2021, e que depois os debates seguem no ar para continuarem também depois da mostra. Sem mais delongas, vamos apresentar para vocês quem vai estar conversando hoje. A mediação, como eu falei, vai ser da Kênia Freitas. A Kênia é pesquisadora, crítica e curadora de cinema, com pesquisa sobre afrofuturismo e o cinema negro, e realizou a curadoria, por exemplo, das mostras Afrofuturismo, Cinema e Música em uma Diáspora Intergaláctica, em 2015, A Magia da Mulher Negra, em 2017, e Diretoras Negras do Cinema Brasileiro. Ela integrou as equipes curatoriais do Cachoeira Doc em 2020 e do Festival de Cinema de Vitória em 2018, e, além disso, escreve para o site Multiplot, além de ministrar cursos e oficinas sobre vários desses assuntos associados a essa prática e as suas mostras. A Kênia vai estar conversando hoje com a Camila Vieira, pesquisadora e curadora de cinema, doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ, que escreve atualmente também na revista Multiplot, integra a equipe de curadoria de curtas-metragens da Mostra de Cinema de Tiradentes desde 2018 e também de curtas contemporâneas, no caso, da Cineop de Ouro Preto desde 2019. A Camila é também integrante da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e co-organizadora do livro Mulheres Atrás das Câmeras, as cineastas brasileiras de 1930 a 2018. E, fechando aqui a nossa mesa virtual, o Luiz Fernando Moura, curador e pesquisador, coordenador de programação do Janela Internacional de Cinema do Recife, desde 2015, já integrou as comissões do Fest Curtas BH e do Fórum Doc, também de Belo Horizonte, e também foi co-curador de mostras como Brasil Distópico, em 2017, e LA Rebellion, que teve várias edições entre 2017 e 2019. Além disso, o Luiz mantém o Fuga, que é um projeto independente de curadoria de filmes online, e integra o Cineclube Comum. É isso, uma boa conversa, e Kênia está em suas mãos. Olá, obrigada, Valente. Agradecer também, pelo convite de integrar essa equipe de curadorias, independentes, mas também conjuntas. Assim, acho que é um projeto que me instigou bastante, assim, olhar para essa última década do cinema brasileiro e tentar, a partir dela, propor um recorte, propor ideias. E eu queria agradecer, também a Camila e a Luiz por terem topado participar aqui. A atuação deles, é algo que me interessa, que eu acompanho bastante nessa década, e nesses últimos anos, assim, então fico muito contente da gente conseguir ter essa conversa sobre essa proposta curatorial dos movimentos fabulares. E aí eu vou ser muito breve assim, nessa apresentação, para a gente já passar a palavra para eles, que acho que, de alguma forma, tanto os próprios, a própria curadoria dos filmes, a sua programação, que está aí disponível agora para vocês verem, quanto o texto, que pode ser lido tanto no catálogo, que está aí para baixar em PDF, quanto
pelo que está no site, fala um pouco mais sobre isso, então acho que tem várias coisas que talvez eu vou jogar aqui, que vão estar ali um pouco mais aprofundadas, mas queria de qualquer jeito trazer, assim, até para esse nosso começo de conversa, algumas das ideias que atravessaram, né, a ideia desse olhar, para a gente poder conversar a partir delas, assim. Acho que tem talvez dois gestos, né, dois movimentos, e aí a própria ideia de movimento é algo bastante importante para mim, né, para pensar esses filmes, para pensar essa proposta curatorial, mas tem dois movimentos que eu queria destacar, assim, né, que me moveram nesse fazer, que um é uma própria observação nos filmes, né, e algo talvez de uma observação mais formal e um certo elemento de ligação entre esses filmes que estão aqui, né, programados, de gestos, performances, coreografias, danças, enfim, né, movimentos corporais, e aí entendendo o corpo como não só o corpo humano, mas corpos e agentes diferentes dentro desses filmes que de alguma forma se colocam em movimento e que nesse movimento criam fissuras, criam brechas, criam o que a gente o que eu estou pensando aqui junto com, né, outros autores e autoras, criam fabulações. Então, quer dizer, criam algo que é esse traço de memória sobre o filme que vai permanecer com a gente depois dele e que, de alguma forma, abre a narrativa para diversas interpretações e sensações. Então, acho que pensar esses filmes, né, do Que Se Move, que é um filme de 2012, do Caetano Gotardo, até o Para Todas as Moças, da Cachel Vitorino, que é um filme de 2019, 2020. Então, assim, esse tempo, né, de produção, a partir de vários filmes que, muito diferentes entre si, vão ter esse mover-se, esses gestos, como algo que me parece importante na fundação deles, na narrativa deles. E um outro movimento é um movimento mesmo de tentar olhar aí de uma maneira mais panorâmica, mais conjuntural para essa década, né, para o cinema brasileiro nesse período, e aí olhar tanto para os filmes quanto para os próprios, né, lugares de recepção crítica e de proposição curatorial. Então, quer dizer, né, olhar não só para os filmes, mas para mesmo esse universo mais geral, que a gente poderia chamar de campo do cinema brasileiro, ou do cinema independente brasileiro, e entender os movimentos, né, os deslocamentos que acontecem dentro dessa década. E aí, talvez, e queria começar um pouco por aí a conversa, com uma proposição de tentar enxergar nessa década, né, nos filmes e na recepção crítica, um deslocamento, um mover-se que vai no começo da década, né, uma predominância em linhas de forças de criação, produção e recepção, que estavam mais voltadas aos filmes de universo, né, de encenação naturalista realista, e toda uma discussão desse engajamento político do cinema brasileiro a partir disso, então a partir desses desdobramentos extradiegéticos também numa certa forma fílmica, e o quanto esse debate eu acho que é bastante importante, né, é predominante numa certa recepção crítica até 2015, e como em 2015, aí pensando em 2015 muito como um marcador simbólico e que pode ser movível, né, que pode ser ali pensado, mas para a gente colocar essa inflexão em algum lugar, né, e acho que tem alguns acontecimentos aí que vão ser importantes para isso, como a própria existência de um filme como Cadela, da Yasmin Tainá, que é de 2015, mas que a partir dessa segunda metade da década a gente percebe a presença, a existência de narrativas que vão
está, de alguma forma, se deslocando ou se calcando mais nesse universo das ficções especulativas, das ficções imaginadas, ou de gestos experimentais formais mais radicais, né? E aí, com isso, não quero dizer que, né, não exista anteriormente isso antes de 2015, nem também que depois de 2015 a gente não tenha um cinema naturalista realista, mas falo mesmo, gostaria de pensar a partir disso como ideias de linhas de força e predominância dessas linhas de força, que aí eu acho que é o que me interessaria pensar junto. E aí queria convidar vocês, né, a Camila e a Luísa, a começarem a falar um pouco a partir, né, dessa proposta de diagnóstico, essa proposta de leitura da década, e pensando também, de uma maneira mais geral, tanto nos gestos, né, de ruptura desse momento, como nos gestos de continuidade, quer dizer, o que a partir dessa inflexão, e aí olhando de uma maneira mais geral, a gente poderia falar disso, assim, o que vocês percebem a partir dessa provocação. Acho que começa com a Camila, porque a gente começa com as mulheres sempre. Obrigada, Kênia. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria também de agradecer o convite do Duda e da Kênia para estar aqui junto com vocês, Kênia e Luiz, que são curadores que eu admiro muito e que eu já acompanho o trabalho já há um bom tempo, e fazer esse exercício, né, ou eu diria uma abertura para uma conversa a partir do cinema brasileiro contemporâneo, né, e da produção feita aí nos últimos 10 anos. Eu acho que pelo fato da gente estar muito mergulhado no presente, né, nos nossos trabalhos curatoriais, é sempre muito bom pensar e fazer esse recuo histórico para a gente poder pensar mesmo linhas, atravessamentos do que foi essa produção mais recente e também como isso reverbera no nosso cinema ainda hoje. Então, eu fiquei muito instigada quando você trouxe essa proposta dos movimentos fabulares, eu fiquei muito instigada, Kênia, porque eu acredito que tanto a ideia do movimento quanto de fabulação, elas caminham e elas se relacionam, né? No sentido de que eu não consigo ver como pensar a fabulação sem o gesto do movimento. Né? Então, assim, dentro do cinema, sobretudo nos filmes que você escolheu, Kênia, a fabulação, eu vejo a fabulação como um processo de liberação da imaginação, né, para que possa ser possível a gente explorar a criação de novos mundos com o cinema, né? Como pensar a criação de novos mundos com o cinema a partir dessa liberação da imaginação. E liberação da imaginação, a gente já pensa aí nessa ideia de movimento, né? Sair do aprisionamento para a liberdade implica uma questão aí de movimento, né? Então, eu gosto muito, e aí para somar com a sua ideia de fabulação crítica, né, que você traz aí em diálogo com a Saadia Hartman, eu gosto muito da ideia de ficção visionária, né, pensada pela Walida Marricha, que é educadora, escritora, poeta, né? É claro que ali ela está refletindo muito sobre o campo da ficção científica na literatura, mas eu acho muito interessante porque ela começa o texto, esse texto que ela vai falar sobre ficção visionária, ela começa o texto falando dessa ideia de uma forma mais ampla sobre o mundo em que a gente está vivendo, né? Ou o mundo como conhecemos, e aí para trazer aí a Denise Ferreira da Silva, né? Então, a Imma Richa, ela fala muito, eu vou me deter aqui um pouco na Imma Richa para depois chegar a pensar a fabulação e chegar a pensar também um pouco esse campo do cinema brasileiro. Mas a Imma Richa fala nesse texto, que eu acho bem interessante, é que a gente vive num mundo repleto de prisões, né? A gente vive num mundo cheio de prisões. As prisões, algumas delas são o capitalismo, a colonialidade, né? Os vários tipos de desigualdade. E aí, dentro desse mundo cheio de prisões, nós esquecemos de vislumbrar o que nós também podemos ser, né, por meio de uma transformação visionária. Então, essa ideia de ficção visionária é um campo de investigação, é um terreno de investigação, de experimentação, de novas táticas, né, novas estratégias, outras visões, sem que a gente possa ter o custo imediato do mundo real.
E aí ela vai mais radicalmente nisso, né? Ela diz assim, e eu acho ótima a provocação que ela faz, ela diz assim, que seria preciso a gente ser completamente irrealista nas nossas organizações comunitárias, e aí pensando aqui que o cinema também é um campo em que se dá a construção e a transformação de uma comunidade, para que a gente possa começar a construir o que ela está chamando ali de imaginação do impossível. Então, eu acho incrível assim, quando ela fala isso, né, porque você já se mobiliza para pensar, né, como é que a gente pode sair desse horizonte do possível, aí, retomando aqui o que J. Mombassa fala, porque ela dialoga muito também com a Valide Maharishi, para construir essa imaginação do impossível. Então, eu penso que essa paralisação nesse custo imediato do mundo real, ou do mundo como conhecemos, né, faz com que a gente permaneça sempre preso no horizonte do possível, né? E, de algum modo, essa busca pelo realismo, e aí a gente está falando aqui de cinema brasileiro, contemporâneo, é uma forma de aprisionamento. Mas é uma forma de aprisionamento que não deixa de ter sido imaginada também. Eu, particularmente, eu não percebo a imaginação de uma forma idealizada ou romantizada. Então, por exemplo, se o mundo, como a gente conhece, ele é o que é porque ele, de alguma forma, foi imaginado e ele foi concretizado. Então, também a gente pode pensar no campo do cinema, né? Se o cinema ele se configurou nessa forma atrelada ao realismo, é porque ele também foi imaginado e ele foi concretizado dessa forma. E aí eu acho que a pergunta que cabe para a gente fazer, e também queria ouvir um pouco vocês sobre isso, é como é que a gente pode descolonizar esse imaginário do realismo, né? Então, a Kênia pensou aí 2015 como um marco simbólico, né? Mas ela fez questão de dizer que isso não quer dizer que filmes anteriores já não trabalhavam isso, né? Mas fiquei pensando muito nos filmes que ela está trazendo, e no texto também, como, por exemplo, o Cabela e o Elecô, que são 2 filmes de 2015, né? E também pensando aí outros filmes que vieram em anos posteriores, né? Que a gente vai também falar um pouco sobre eles depois. Mas 2015, e aí para trazer também outros filmes para esse debate, 2015 eu lembro muito de 2 outros filmes, que é O Medo do Escuro, do Ivo Lopes Araújo, né? Que é uma distopia em Fortaleza, bastante antinaturalista, né? E é uma distopia sem som, né? Uma distopia silenciosa, porque, enfim, ela precisa, para ser exibida, ela precisa ser tocada com a execução ao vivo de uma banda, né? Retomando uma certa experiência dos primeiros cinemas, mas por uma outra chave, que não é a chave do realismo, né? Ele escapa desse registro realista. É um filme que traz muito essa ideia do vestígio, das ruínas, né? De uma cidade devastada, né? Que a gente sabe que é Fortaleza. Assim, para mim, né, que moro em Fortaleza, eu reconheço Fortaleza, mas para alguém que não está lá, pode ser outro tipo de cidade, né? Assim, mas porque ela está ali nessa situação de devastação. E um outro filme de 2015 que eu lembro também, que opera nesse registro da fabulação, é o Mate-me, por favor, da Anita Rocha da Silveira, né, que também joga com esse campo da fabulação a partir de uma certa paisagem real, que é a Barra da Tijuca, né, mas elaborando todos os códigos do cinema de horror e pensando uma fabulação a partir dessa relação com essa paisagem, né. E aí, pensando antes mesmo de 2015, você encontra outros exemplos de filmes brasileiros que eles vão estar conectados com essa vontade de fabulação que vai fraturar o realismo, né? Então, por exemplo, 2013, Doce Amianto, né? A gente estava até conversando sobre alguns filmes, né? Doce Amianto, do Guto Parente, do Ira dos Reis, o Tatuagem, do Hilton Lacerda, que também ele está ali, né, nesse momento entre o realismo e quebrar isso, né? E aí, em 2013 e 2014, eu lembro também de uma série de curtas-metragens do coletivo Surto e Desdobramento, que estava começando a despontar ali, né? Por exemplo, o Estudo em Vermelho, que eu diria que seria como se fosse como se fosse uma carta síntese do que seria o coletivo, né? Mas também pensando outros curtas dele, do coletivo, como Canto de Outono, né? Em 2014, a gente vai ver o Batiguano,
do Tavinho Teixeira, né, circulando em vários festivais. Então, são esses filmes que eles vão aparecendo, né? Eu já vejo de uma forma um pouco mais maleável, nesse sentido de, sei lá, se pensar apenas um ano, eu já vejo assim, que começaram a ir surgindo, né, nessa década, alguns desses filmes, né, vão aparecendo, eles vão despontando, e muitas vezes, isso que eu acho incrível, assim, é que a crítica, ela não sabe como lidar com esses filmes, assim, no momento em que eles surgem, né, eu acho que vão ser pensados de uma forma mais aprofundada só depois, né, muito depois. Então, por exemplo, alguns deles, inclusive, eles resistem às políticas de assimilação dos festivais. E aí a gente até conversou um pouco sobre isso, né? Que o fato de Cabela ter passado batido pelos festivais brasileiros, né? E ter circulado lá fora, e só depois, né? Ter sido reconhecido aqui, isso diz muito, né? Os filmes de Castiel, Michele Mathieu, J. Mombassa, que circulam mais facilmente em outros lugares, né, que não os festivais de cinema. O Noir Blue, né, que é um filme... Eu diria que o Noir Blue é um filme que desliza na mão dos curadores, né, porque ele não se coloca nesse lugar dessa estrutura dura de que para você ser exibido no festival, você precisa preencher uma ficha de inscrição, você precisa mandar um link, então, assim, ele não entra nesse circuito, né? Ou mesmo o Medo do Escuro, né? Que teve pouca circulação, porque para que ele pudesse acontecer, para que as exibições pudessem acontecer, teria que ter uma logística do festival para trazer esses 5, 6 músicos da banda para poder ser executado, né? E eu lembro, numa conversa com o Ivo, naquela época, que a ideia dele, né, porque ele recebia vários convites e aí, às vezes, se esbarrava nisso, né, dessa impossibilidade de levar os músicos da banda. Mas a ideia dele inicial era ele pegar uma van e fazer várias exibições mambembes por vários lugares do Brasil, o que por si só já extrapola, né, esse circuito fechado dos festivais. Então, eu acho que são essas coisas assim, iniciais para a gente começar a conversar, e eu passo a bola aí para a Luiz. Só antes de passar a bola para o Luiz, queria agradecer, Camila, assim, acho que várias coisas ali, né, que estão muitos desdobramentos, e eu acho que isso, né, a crítica não sabe como lidar com esses filmes quando eles aparecem, mesmo nesse anterior a 2015, para mim é algo que chama muita atenção, que é justamente isso, né? Assim, acho que a partir de um certo momento, os filmes começam a encontrar mais lugar, e até acho que hoje em dia a gente olha para eles com um olhar um pouco que os situa melhor, né? Mas naquele momento eles são um pouco extraterrestres, assim, né? São um pouco diferentes do que estava. Então, acho que isso é uma consideração bem importante. E aí só queria fazer um comentário com o Medo do Escuro, justamente tá na mostra, tá em um dos olhares, e vai passar com uma versão inédita aí, de que fixou essa trilha de uma das exibições para poder, porque justamente a mostra é online, né, devido a toda a questão da pandemia e tal, então ele vai tá reexibido. Então, a galera que está acompanhando pode ir lá procurar o Medo do Escuro, que ele está na programação, assim, e como Camila falou, é um filme que circulou pouco até por essas questões, assim, então acho que vale bastante a pena ver, e tem muito a ver com essa conversa também. Passe por você, Luiz. Bom esse filme poder ser revisto, o Medo do Escuro, essa peça quase inacessível do cinema brasileiro, pelos motivos todos. Bom, obrigado, gente, pelo convite. Está sendo ótimo já esses dias de lidar com essa curadoria proposta por Kênia, que me instiga em muitos lugares, o texto que acompanha, nossas pré-conversas, né, tem todo um campo que se amplia em tantos lugares a partir dessa proposta, assim. Então, obrigado, Kênia, Camila, Valente, todo mundo da mostra, enfim, que em si, né, de cara, já uma proposta de mostra bem gigante, né, reunir olhares para pensar esses 10 anos que são tão
vivos, né? E tão profícuos, né? Também são muitos universos de filme, de criação, de cinema para se pensar, né? E que se abrem para outros tempos e lugares, né? Eu fiquei meu primeiro movimento, assim, usando a palavra que está lá no título, diante da proposta, né, de curadoria desses filmes, é algo no sentido que Camila bem pontuou agora, né, que a gente já vinha conversando, um pouco de entender, você propõe também agora, Kênia, de entender ou de não entender, né, mas de propor, localizar, ressituar a possibilidade de ruptura em continuidade a partir desse campo ampliado e desse campo específico também de filmes, né? Mas quando se pensa assim, filmes como Que Se Move e A Mirré e Vaga Carne, eu pensava muito, né, etc. Enfim, eu pensava muito na tríade, né, de fazendo pequenas constelações dentro da constelação, assim, mas o que se move para todas as moças e a minha é como alguma coisa assim que vai de alguma forma não maximizar, mas assim abrir um campo para se pensar movimento em relação com fabulação, né? Essas duas ideias, assim como elas se constituem juntos em sociedade diante de uma história das imagens, diante da concepção das imagens, diante de uma concepção de história. Então, dos outros filmes ali atravessando esses, obviamente. Mas me pego assim pensando em filmes que se fazem aparentemente de lugares muito diferentes. Enfim, eu queria dizer que assim eu fico tomado por essa ideia de pensar os precedentes, né? De escavando e entender assim como essas linhas de força que se modulam, né? Que emanam e que articulam filmes, digamos, pré-2005 e pós-2005, embarcando na tua proposta, Kênia, e entendendo o que é que ela situa, né? Muitas vezes eu fui, inclusive, para a década anterior, né, para os anos 2000, assim, pensando já, por exemplo, o mesmo surgimento do alumbramento, assim, filmes como Longa Vida ao Cinema Cearense, que era um filme extremamente, né, todos vestidos de Mickey Mouse, enfim, celebrando uma possibilidade de existência em coletividade, em comunidade, em cidade, com cinema, né? É curioso nessas inflexões do documentário. Conversava com alguém dizia assim que o Doc TV foi um programa parece que muito importante, inclusive para em muitos sentidos no Brasil, mas de alguma maneira ele gerou, talvez ele tenha contribuído para fixar o documentário, né? Não que vários desses filmes fabulatórios não se façam com documentário, né? É óbvio que tem questões de cinema mundial, as vogas do momento, mas quer dizer, parecia que havia uma espécie de cânone de cinema documentário que, em princípio, significa caminhar em consonância, né? Ou em convergência com realismos e naturalismos, isso obviamente no segundo passo já se desconstrói, mas enfim, uma série de questões ali, você tem essa, né, você tinha um Coutinho, mas o Coutinho faz de repente jogo de cena em Moscou, aí vem o Tonati com Sérgio da Desordem, né, você já tem, e aí o surgimento de certo cinema, você já tem um prenúncio de uma crise usando essa palavra talvez ruim, né? Mas de uma inflexão por vir, digamos assim, e que vai pontuando, né? E talvez eu vou chegar nisso, assim, alguma espécie de inconformação com uma certa coerência histórica dos filmes. É isso que eu queria, da linguagem, da conversa em torno do cinema. Era sobre isso que eu fiquei pensando, assim, em relação a essa ruptura e as continuidades, o que é que se continua, o que é que se rompe, o que é que precede alguma coisa que parece que está muito marcada por Cabela. Então, vou tentar pensar assim, o que é que Cabela talvez marque numa leitura possível, né? Porque marca certamente tantas coisas,
Acho que é um pouco isso. Assim, eu fui voltar para ontem me ocorreu assim voltar para o livro de Rancière sobre a fábula cinematográfica, que é justamente esse o nome. Eu acho lindo no começo, quando ele vai recuperando de Einstein, e agora eu fiquei pensando assim, eu estou lendo Rancière tendo aprendido com os Machacali, com Yasmin Tainá, com Ana Pi, sei lá, com quem quer que seja, com Caetano Gotardo, certamente, enfim, né, pensando como esses movimentos contemporâneos vão se configurando enquanto ideia, enquanto sentido, enquanto presença, né, a linguagem o que é que se atribui ao movimento como potencialidade, como possibilidade de criação e as implicações históricas, né, as implicações políticas do movimento, mesmo quando se trata do movimento menos, em princípio, significante ou significável. Quer dizer, acho que tem alguma coisa aí no teu texto, né, Kenny, quando você fala assim, são atores humanos e não humanos. Então, e tem tem a ordem do gesto. O que é que o gesto faz? Então, quando ele fala, por exemplo, é bem brevinho, assim, mas essa ideia de que o cineasta desdobra a polivalência das imagens e dos signos, as diferenças de potencial entre os valores de expressão, entre a imagem que fala e a que se cala. E eu não consigo parar de pensar, quando eu vejo isso, no filme da Grace com o Ricardo, né, o Vaga Carne, a palavra geradora de imagens e a geradora de enigmas. E isso me fez pensar, e é justo isso que eu vou pensar, assim, o que é que talvez Cabela instaure, e tem a ver justamente com aquilo que a gente vem pensando, que agora você acabou de falar, Camila, e que Kênia já retomou, assim, mas não se saber lidar com isso, né, do ponto de vista de uma recepção crítica, sobretudo de uma recepção institucional, né, que tem a ver, assim, mesmo com o que é a forma filme, como o filme responde a uma continuidade canônica, né, e eu penso muito sobre o cinema machacali, que é particularmente cinema indígena. Desculpa se eu estou dando voltas, eu vou tentar encerrar assim, com uma coisa que faça sentido. Mas o cinema machacali é um cinema que já é profícuo, né, e tem uma espécie de fortuna, sobretudo dentro da academia, mais ainda do que crítica, possivelmente porque ele circula pouco em festivais, possivelmente porque as instituições festivalescas, as instituições de cinema ainda sabem um pouco lidar, né, do ponto de vista genérico. Obviamente, há lugares, há festivais que lidam diretamente com esse cinema. Mas tem, inclusive, um texto que você traz aqui no seu texto, né, Kênia, com Isaia Machacali, Sônia Machacali, enfim, acho que o André Brasil também. Tem um texto do André que fala, assim, sobre o cinema Machacali de maneira mais geral. Ele está falando do Caçando Capivara, esse filme. E ele fala justamente, pensando essa relação entre máquina, imagem e movimentos, que econômicos e concisos em sua fatura, é um texto do André Brasil, tá? Os filmes são opacos. Olha só essa palavra que a gente tem usado tanto, né? Cerrados, não permitem que o visível avance fluentemente sobre o invisível. Ao mesmo tempo, sua precariedade e sua abertura, ele usa essa palavra aqui, é um texto de alguns anos atrás, leva-nos a uma inaudita região do sensível. Ele pergunta que tipo de fenomenologia é essa, né, da imagem, mas isso aqui, antes de eu não vou ficar lendo muito mais, esse parágrafo é todo maravilhoso, assim, em termos de insights, para a gente pensar, mas a ideia mesmo dessa opacidade dos filmes, né? E o que me parece, vendo o que se move após ver filme Machacali, por exemplo, o que se move, que é um filme que eu tenho vontade de chorar do princípio ao fim, porque parece que tem algo na maneira que os movimentos e os gestos se dão que vão às profundezas de uma genealogia emocional do tempo de uma maneira assim imponderável, talvez opaca, que inclusive passa por tentar descrever, e aí estou pensando em Machacali agora, a natureza do vento, a natureza das árvores, alguma coisa que está na ordem do imponderável, mas que avança sobre a cena e que seria talvez pré-fabular, mas que, né, assim, mas que o filme vai de alguma maneira confabulando com elas. É como se ali, no que se move, ou no Brasil S.A. de outra maneira, talvez assim, só para pontuar, sei que a gente vai voltar aos filmes em breve, mas assim, dizendo assim, dessa lugar da ruptura e da continuidade, como se houvesse, num cinema anterior, uma inquietude diante de algo que está no extracampo,
algo de ordem histórica, algo de ordem da existência, algo de ordem da ocupação dos espaços públicos, algo de ordem da visibilidade ou da invisibilidade, que é como se, por algum motivo ou outro, e quem vai responder por isso é uma hipótese, tá? Fiquei viajando ontem, fosse os filmes ainda não... Os filmes não nomeassem, os filmes não reconhecessem, os filmes fossem incapazes, né? Os filmes, eu falo de uma conversação cinéfila, né? De uma conversação canônica, alguma coisa que estava ali, e de repente surge, sei lá, um doce amianto, que é uma coisa assim, é um grito, né? Existem alguns gritos, assim, e esses gritos, Moscou é um grito, e é um grito que parece que mantém um certo... uma opacidade, né? Quer dizer, como lidar, eu lembro muito quando ele saiu, como lidar com esse filme, assim, tem vários textos maravilhosos, assim, fazendo um filme esquisitíssimo, né? E aí Camila lembrou de vários outros, que talvez compartilhem um pouco, né, de uma espécie de prenúncio, como está colocado aqui. E aí Cabela, com Yasmin Tainá, que enfim, digamos, uma crítica de arte que veio junto com o filme, né, no sentido de, enfim, uma historiadora, no sentido de, né, existiu um gesto muito forte de demandar um reconhecimento de alguma coisa que havia, que se movia, né, e que, portanto, quando começa a invadir os espaços mesmo, né, na falta de uma outra palavra, assim, que a coisa é feita à força, muitas vezes, né, é como se, a partir daí, né, se pudesse confabular junto e se cria todo um campo e se abrem possibilidades de linhas de força que agora parece que, e isso para mim é muito importante, nesse teu gesto, Kênia, mas na possibilidade de revisitar o cinema brasileiro, que me parece interessante de antemão e que esse teu desenho também põe em flexão, né? Também anuncia, também põe em movimento, é justo, de alguma maneira, reposicionar algo que vem antes, diante de um novo status quo provisório, né? Mas pensar assim, um aprendizado novo, um outro aprendizado, que pode depravar cinemas anteriores. Eu gosto de pensar nessa palavra, assim, pode... enfim, né, pode deslocar mesmo, né, recolocar em movimento, assim. Então eu fiquei pensando muito essa natureza da fabulação, mas no sentido assim de que tem algo, quando você pensa no cinema Machacali, por exemplo, o signo, ele não está, né, qual que é a ordem? Tem algo heterocrítico aí, né? Você pensa assim, a ordem da imagem para os Machacali e a ordem da imagem para as populações, né, não, para as comunidades não ocidentais ou não ocidentalizadas, à medida que elas não sejam, tem uma medida que não é em comum, né? Não está em comum. Então, a fábula parece que ganha esse lugar de uma espécie de mediação, mas uma mediação também que não desfaz as opacidades, né? Isso é interessante. Não sei se eu fui muito, dei muitas voltas, mas é uma ideia, assim, pensar esse lugar tentando pensar um pouco o que Cabela instaura, mas ao mesmo tempo, né, pensando nessas linhas de força, mas ao mesmo tempo a desmedida entre elas, um aprendizado do que viria antes, né, em relação ao que vem depois, assim, uma espécie de sincronia pervertida também dos tempos, né, que se abre como possibilidade, enfim. Um pouco isso, eu nem ia iniciar com isso, mas aconteceu. Não, obrigada, Luiz. E eu acho que vou pegar o embalo, assim, né, disso que você já traz no final das suas colocações, que é justamente, talvez, esse gesto que interesse também, né, pensando a curadoria, e que eu acho que, inclusive com os vários outros filmes que vocês trazem, se amplia, mas seria um pouco, para a gente começar a falar dos filmes, né, que eu acho que também pode ser bacana, assim, óbvio, né, ele junto com outros filmes, mas como é que a gente consegue, assim, como poderiam ser formas de olhar para esses cinemas, né, esses filmes do começo dos anos de 2010, e aí especificamente nesse conjunto, né, queria que a gente
vocês falassem um pouco tanto do Que Se Move, do Caetano Gotardo, quanto do Brasil S.A., do Pedroso, assim, nessa ideia de como não só, né, a recepção que eles vão ter naquele momento, mas acho que isso que você termina falando, Luiz, que me interessa bastante, que é como um cinema que existe agora, ou uma conversa sobre cinema que existe agora, ressitua um olhar sobre esses filmes, né? Reposiciona, recoloca, e eu acho que talvez aí até nesse gesto, a gente volta para Saidiya Hartman, né? Cria mesmo, e acho que você, quando fala desse gesto sincrônico, né, cria um futuro que vem e cria elementos para que esses filmes no passado ganhem uma outra dimensão. Então, acho que esse gesto de voltar para o cinema anterior com discussões de agora cria essas possibilidades de repensá-los ou de profaná-los também, tirá-los de um certo lugar e colocá-los em outro, até com, né, locais de onde eles nem foram pensados, assim, mas o que acontece com eles quando a gente pega, por exemplo, algumas epistemologias ou pensamentos decoloniais, para voltar numa questão que a Camila traz, que é bem importante, né? Como é que a gente decoloniza um certo olhar sobre o cinema. Então, o pensamento negro, né? O pensamento radical negro estadunidense contemporâneo, o pensamento, as cosmovisões, Machacali, como é que a gente pega essas outras, né, epistemologias que estão aí colocadas de uma forma, né, deslocadas desse lugar canônico do cinema, de um pensamento branco ocidental, para pensar esses filmes que não necessariamente estavam pensando isso, mas que, para mim, ganham também quando a gente traz essas outras epistemologias, cosmovisões, para conversar com eles. Assim. Então, e aí, pensando especificamente nesses dois filmes, mas óbvio, tragam também outros filmes aí sempre, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, como é que é olhar para esses filmes agora, como é que foi esse reencontro, e sobretudo com esses dois filmes nesse momento, né, com o Brasil S.A. e com o Que Se Move. Então, eu fiquei pensando muito quando você falou 2015, né, e o Que Se Move e o Brasil S.A. são filmes antes, né, antes disso, antes de 2015, Que Se Move é de 2013 e o Brasil S.A. de 2014. E aí fiquei pensando em particular esses dois filmes e as singularidades deles, né. Então, no Que Se Move, é também um filme que eu me emociono bastante, Luiz, compartilho da mesma sensação, assim, eu sempre, quando termino, eu acabo em lágrimas, assim. Mas o Que Se Move, o que eu acho interessante é que o ponto de partida dele, né, tem esse vínculo muito forte com o real, porque são histórias trágicas, né, que foram publicadas em noticiários, né, então ele parte disso, né, de um certo dado do real, que são os noticiários e as histórias dessas mães, né, que perderam os filhos, mas aí essas histórias elas são transfiguradas pela ficção, né? Então a fabulação ela está presente principalmente nos cantos dessas três mães, né? E que por isso só eu acho que já anuncia um espaço de transbordamento diante da relação com o trauma, né? Que é perder o filho, ou seja, ali o filme o tempo todo está pensando como é possível a gente encontrar outros caminhos de expressão da dor, né, que não seja dessa figuração realista da dor, né, mas como transbordar pelo lirismo do canto. E aí fico pensando que os cantos, naquelas sequências finais, né, de cada história, eles sempre vêm junto com coreografias, né, coreografias ali na primeira história, coreografia dessas pessoas que estão ali circulando na delegacia, né? Os jovens que dançam com os fliperamas ali na segunda parte do filme, e os ginastas que aparecem na televisão ali na terceira parte, né? É como se a sensação que passa no filme é como se o mundo movesse junto com essas mães que estão chorando e que estão cantando, né, essas perdas desses filhos, né, e eu acho isso um procedimento fabulatório bastante interessante, né, inclusive
esse gesto de fabulação interno ao filme está principalmente no modo como ele vai encadear essas três histórias, né? Que no real são histórias que acontecem em tempos diferentes, né? Mas no filme elas vão se encadear pelo modo como a figura do filho vai aparecer em cada história. Então, por exemplo, na primeira história, esse filho ele está presente ali no início daquelas cenas e depois ele desaparece, ele morre, né? Na segunda história, esse filho ele já está completamente ausente da cena, né? Ele já está ali, ele não aparece em nenhum momento. E na terceira história, as cenas começam com ele ausente e depois ele aparece, né? E aí tem esse movimento, e aí para trazer a ideia novamente desse movimento, que é muito interessante, de presença, ausência e presença, né? Isso está na própria articulação narrativa do filme, né? Como ele vai encadeando essas histórias. Então, essa fabulação também está na própria estrutura do filme, né? Então, fico pensando que essa continuidade dessas três histórias produz um certo tipo de conexão, né, e de variação, de continuidade desses três filhos, que dá a impressão como se eles fossem um filho só. Entende? Porque esse drama, esse trauma que está sendo ali colocado no filme. E isso eu acho sensacional, assim, esse gesto, né, que esse filme faz. Sobre o Brasil S.A., é claro, né, existe uma vontade de pensar as bases do projeto de país, né, que a gente está vivendo, a Constituição do Brasil como Estado-nação, né, também construindo a partir de uma temporalidade de uma outra ordem, né, que é a ordem do simbólico, né? Então, por exemplo, você vê a bandeira, a dança das máquinas, né? Dos carros, dos tratores, o engarrafamento dos carros blindados, né? Os boias-frias que se transformam ali nos operários espaciais, né? Mas o tom do filme ele é sempre muito grandioso, né? Muito solene, muito grandioso, a começar pela trilha musical, né? Que também é muito pomposa e épica, né? Tem esse tom épico do filme. E eu vejo, sim, que é uma forma de pensar as imagens e as ficções de poder, né, que se operam no Brasil, mas eu também fico pensando, e eu queria também ouvir vocês depois, porque eu queria falar do Yami Rei, queria falar do filme da Castiel, né, para pensar justamente esse contraponto, mas nesse filme eu fico pensando como é que essas imagens que são criadas, elas podem deformar essas ficções de poder. Em que medida elas realmente deformam essas ficções de poder, né, por meio do cinema. E aí eu fico pensando se no filme existem mesmo fissuras ou implosões dessas narrativas em torno do nosso projeto de país, ou será que o filme ele se inventa, né? Ele se inventa como uma imagem que atualiza aquilo que a gente está querendo colocar em disputa. Então, é uma pergunta que eu realmente não tenho uma resposta para isso, assim, mas eu estou colocando como uma provocação para vocês, eu não sei responder, é uma dúvida que eu tenho, mas fico pensando que se a ideia do filme se coloca nesse lugar de ser um filme manifesto, né, o que pode haver de opacidade nele? Fico pensando muito nisso, e eu não sei até que ponto existe de fato uma ambiguidade nas imagens que são construídas ali no Brasil S.A. E aí, voltando para os filmes mais recentes, né, eu queria pensar em particular dois filmes, que é o Yami Rei, As Mulheres Espíritos, do Israel e da Sueli Machacali, e o Para Todas as Moças, da Castiel Vitorino. Eu acho, assim, que pelo fato de serem dois documentários, seria muito comum, né, uma crítica mais ligeira, dizer, né, pensar essa relação que esses dois filmes têm com o realismo, né? Mas eu acho que há muitos movimentos dentro de cada filme que deslocam essa relação mais imediata com o real. Então, para falar do filme de Castiel, o ritual da macumba no quarto de cura já evoca não um olhar para si, né? E eu digo isso porque logo no início do filme a gente vê a Castiel deslocando essa câmera da janela para ela mesma, né? E ela fala em primeira pessoa e também canta ali logo no início, né? O que imediatamente faz com que a gente associe
esse gesto de olhar para si como uma série de filmes brasileiros, de ensaios autobiográficos e tal, né, assim. Mas aí o filme continua e esse olhar da Castiel não para nela mesma, né, porque ela desloca para uma celebração para todas as moças, né, que são as bichas, travestis que vieram antes e que virão. Então, ela produz esse movimento de olhar para uma coletividade que não é da ordem do visível, né? E aí o realismo de saída não tem como dar conta, né? E aí foge desse cânone do documentário que o Luiz estava falando. É isso. Então, no Iamihei, pensando nessa relação do filme de Castiel com o Iamihei, é possível também a gente interpretar ali, de forma ligeira, como se fosse o registro do ritual de uma comunidade indígena a partir do documentário, né? Mas é justamente... são justamente as forças invisíveis que atuam nesse ritual das mulheres espírito que produzem esses deslocamentos no real, né? Nesse registro do real. E aí eu penso principalmente no trecho em que a Sueli, ela está com a câmera na mão, né? Enfim, a câmera é um instrumento, né, criado pelos brancos, né? Mas ela está com a câmera na mão e ela está filmando ali a corrida do Ziame, naquela disputa com a Iamihei, né? E aí ela fala, e o filme todo é narrado, né? Assim, por ela. E ela fala nesse momento que é muito difícil filmar porque eles estão correndo muito rápido. E existe uma temporalidade de duração dos planos, não só da duração dos planos, né, mas como esses planos eles vão se encadear na montagem, que é muito interessante de perceber, porque ali são pequenos momentos desse ritual, né, e eles se dão, esses momentos do ritual se dão como se fosse um acúmulo desses diversos eventos, né, e ali a forma como eles são filmados, né, se equivalem, né, então é como se fosse, bom, tem isso, e vai se acumulando nessa temporalidade que dá uma sensação de totalidade, né, que eu acho que tem tudo a ver com a cosmologia ou cosmopoética indígena, né? O próprio canto do Ziame não deve ser... Tem um momento que isso fica muito claro, né, que o canto do Ziame não deve ser ensinado aos brancos e por isso não existe uma tradução deles assim no filme, né? Então, eu acho que é isso, a cosmopoética indígena, por si só, ela já está em movimento, né? Porque ela está conectada a esses antepassados da aldeia. E há muito movimento também dentro do próprio filme, né? Nas danças, nos cantos, né? Na passagem desses ritos. E daí que eu acho que voltando à questão da ficção visionária, né? Como seria, né? A ficção visionária aí nesse filme seria tanto descolonizar, né, a imaginação, quanto reconhecer que nada é fixo, né, e daí vem essa ideia da noção de movimento, né, e um filme que, a meu ver, radicaliza esse pensamento do movimento como uma forma de descolonização da imaginação é o Vaga Carne, da Grace Passou e do Ricardo Alves Júnior. Por quê? E aí eu queria pensar junto com vocês também esse filme, né? Porque o que se coloca ali é uma voz, né? É uma voz que não tem existência visível, né? Ela é uma existência invisível que atravessa e invade a matéria de uma forma livre, né? E o que eu acho muito interessante é que ali no início do filme você tem a cartela preta, né? E você escuta essa voz que se anuncia invadindo esses vários corpos diferentes, com qualidades diferentes, né? E nós, né, nós como espectadores, nós imaginamos a partir do que a voz está dizendo. E aí, no momento em que essa voz penetra no corpo de uma mulher negra, que a própria Grace Passou, existe um embate muito intenso dessa voz com o corpo. E aí, há uma série de questões que o filme vai propor, né? Colocar, por exemplo, em xeque a limitação da linguagem, das palavras, do uso das palavras. Tem um momento que ela fala, né? Grite várias palavras, grite várias palavras, né? O próprio corpo, que seria uma limitação no sentido de que a voz ela se sente sufocada, né? E presa dentro daquele corpo. E aí eu acho que o Vaga Carne é um filme que ensaia essa possibilidade de transformação visionária no próprio corpo da Grace Passou. Né? A ideia ali é como fazer esse corpo balbuciar,
em vários sentidos, né? Nos próprios gestos do corpo dela, na modulação de voz que ela faz, né? Que é muito interessante. Também tem essa ideia de que a construção da cena ela vai se escrever num palco de teatro. E aí não me parece que seja apenas pelo fato de ser um texto que originalmente, né, foi criado como um espetáculo de teatro. Acho que a questão é que como é que esse corpo que balbucia, ele se faz presente fora de uma estratégia realística do cinema. Várias provocações aí, talvez eu vá só trazer mais, assim, mas eu acho que tem... acho que essa pergunta, né, queria talvez voltar um pouquinho no Brasil S.A., assim, né, que é esse filme que é esse desafio de olhar para ele agora mesmo, né, sobretudo porque parece que é algo, primeiro, do momento político, assim, né, um filme que se lança em 2014, que está falando aí sobre, né, esses que a gente não tinha certeza na época, mas que vão ser os últimos anos, né, dos governos do PT, assim, já nesse pré-segundo mandato da Dilma, que vai, né, antecipar o golpe de 2016, e aí todas as tragédias políticas que se dão depois, né, assim, então ele se faz antes disso, de alguma forma, né, me parece, e aí essa ideia que eu acho que é muito interessante para a gente pensar, com uma vontade, né, de trazer essas imagens de poder e de reconstruir uma história que é uma história épica totalizadora, assim, então que eu acho que de alguma forma tenta buscar esses muitos elementos para fazer essa alegoria de Brasil, e aí eu acho que, né, indo lá no Ismael Xavier, na Cidade de Alegoria mesmo, né, desses fragmentos, desses muitos lugares que ele vai trazer no filme, criar uma imagem, que tenta ser uma imagem que dá conta de tudo. E aí eu acho que essa pergunta, né, da Camila, né, de que forma o filme dá conta e do que ele dá conta e do que ele não dá, assim, já que ele tem esses gestos grandiosos, ele tem esses gestos totalizadores. E aí me parece que aí olhando para ele também junto com esses conjuntos de filme, né, que é isso, ele tem um gesto que me interessa muito. Eu também não sei até que ponto ele dá conta, mas eu acho que o fato dele existir é muito necessário, assim, porque de fato é um filme que tenta articular uma série de coisas em um momento que elas pareciam muito dadas e que 2 anos depois elas já não existem mais. Então, ao mesmo tempo que ele é esse retrato totalizador de umas coisas que talvez ele não consiga falar de tudo, por outro lado, a gente olha para ele agora e fala, mas cadê isso, assim, né? Assim, a gente já está falando de outra coisa. O que se tem depois é terra arrasada, assim. Então, o que ele tem, né, a Angela Princeton tem um texto sobre ele, e ela fala que ele fica num certo lugar ambíguo entre distopia e utopia, né? E aí eu acho que a distopia que ele anuncia, ela, que ainda é muito tímida, ela só se concretiza, né? Então, acho que isso é muito interessante e justamente disso. Não um filme que antecipa isso, mas talvez que é um filme que quando a gente olha agora, ele ganhe até outros significados, né? E aí, queria trazer, né, junto com a cidade de totalização, para já jogar para o Luiz e para falar desses filmes que a Camila já trouxe, né, o Vaga Carne e a Mirré, porque tem nesse texto, né, que o Luiz já citou, que está no catálogo do Fórum Doc de 2019, que é do André, da Sueli, do Israel e da Rosângela, eles vão falar, em algum momento, tem uma fala da Sueli, se eu não me engano, e que ela diz, o cinema Massacali não pode tudo. E aí eu acho que essa ideia de que, de cara, se fazer um cinema, que o princípio ético dele é de que ele não pode tudo. Ele pode várias coisas, mas ele não pode tudo. Ele não vai totalizar. Ele vai ter ali princípios de operação, e aí eles vão falar isso sobre o invisível, o visível, o que pode se filmar, o que não pode se filmar, a partir disso, mas que eu acho que essa frase, assim, muito concisa de o cinema não pode tudo, é muito boa para pensar algumas coisas. E aí já queria trazer para a conversa também, porque me parece que dentro desse momento de flexão, né, que a gente já falou algumas coisas, há também um elemento, né,
que a gente já falou aqui indiretamente, que é importante, mas que eu queria trazê-lo expressamente, que é essa presença maior nos processos tanto de produção, né, então de cineastas, mas também da recepção e das curadorias, da crítica e da curadoria, de pessoas de grupos sociais e raciais historicamente marginalizadas, assim, para a gente falar desse jeito bonito, mas aí a gente está falando o quê? De pessoas negras, está falando de uma presença maior de mulheres, está falando de uma presença maior desses muitos cinemas indígenas, está falando de uma presença maior das pessoas LGBTQIA+, nas suas, né, mais diversas letrinhas aí, mas muito expressamente se colocando, né, propondo formas de fazer cinema e formas de ver o mundo que são, às vezes, radicalmente diferentes do pensamento ocidental, branco, que de alguma forma norteia o cinema. Às vezes são deslocamentos mais próximos, mas enfim, que de alguma forma acho que trazem isso que Camila também já trouxe, desse processo de decolonização nas formas de olhar e nas formas de pensar. Então, acho que tem essa junção também aí nessa inflexão, né? Mais uma vez, não é que não tínhamos esses atores no cinema antes, mas é a intensificação dessa presença, né? E, sobretudo, não só na criação, mas no debate público. Mas aí eu só compliquei mais e agora jogo para o Luiz. Não, maravilha. Eu ia começar falando do Brasil S.A., mas estou pensando nisso, né? Talvez eu comece pelo Brasil S.A. Assim. Uma coisa importante sobre o Brasil S.A. é que ele vem no contexto do cinema, que é um cinema feito no Recife, que estava lidando com questões urbanas naquele momento. Em todos os lugares, no cinema sobre cidade, estava todo mundo fazendo. Né? De Gabriel Mascaro, a Cléber Mendonça Filho, passando por Renata Pinheiro, Marcelo Pedroso, enfim, uma série de cineastas. Havia uma maneira, enfim, né? A gente estava lidando com o Ocupa Estelita, me pondo como recifense aqui, né? Estava vendo isso, assim, de fato ele conhece esse cinema. Em algum momento, parece que o Brasil S.A., ele se debate com talvez uma espécie de imobilidade diante da percepção cada vez maior, coletiva, de que as questões urbanas tinham a ver com um programa, econômico, enfim, com um projeto econômico, um programa administrativo, com um projeto de país, né? Enfim, a coisa do desenvolvimentismo. E aí, se os filmes se faziam diante de uma perspectiva local, ele faz algo que, na época, foi muito uau, o que diabo ele está fazendo? Assim, alguma coisa muito, muito ousada, que também foi recebida de maneira um pouco assim, desconfiada por muitos públicos e por parte da crítica. Eu lembro, inclusive, que as pessoas do Surto e Deslumbramento, que eram os mais queer, assim, não, esse filme é legal, assim, justamente porque ele, inclusive, ele jogava com a possibilidade de ser um filme de, entre aspas, mau gosto, que era uma coisa que naquele cinema corretinho da primeira metade da década, sendo bem generalista, né, ou assim, das políticas que, tipo, não, vamos fazer política sem se passar, né, e o filme se passa, né? O filme se passa bastante, mas ele se passa no sentido de dizer, fazer essa alegoria de baixo orçamento, né? Enfim, tem até Kubrick naquela bandeira, assim, você pensa assim, no Oceano de Paz, mas uma coisa assim, dizer, é o Brasil, e aí tem várias cenas de humor, tentando mapear uma série, assim, mas de maneira parece que muito incomodada, muito confortável, muito urgente do ponto de vista da realização, né? De ampliar, e se ele se torna épico, me parece que tem algo muito interessante aqui que ele faz, que é levar o incômodo, a crise, o que quer que seja, assim, essa percepção, para um movimento, digamos assim, um movimento de profanação ou de contaminação do regime de imagens espetaculares, né? Então, existe uma espécie de infiltração no certo regime de imagens que o cinema brasileiro, de maneira geral, naquele momento, não estava lidando com. Eu penso um filme como Doce Amianto, por exemplo, já lembrado aqui, está lidando com, né? Assim, depois veio surgir toda uma conversação sobre cinema do artifício, etc. E justamente isso, quando vê o filme de Marcelo Pedroso hoje, um filme que, quando eu vi pela primeira vez no cinema, me incomodou muito,
porque ele parecia talvez um filme um pouco fissurado, em certo sentido, diante do léxico com que a gente lidava com os filmes, onde a gente encontrava as potências e as possibilidades éticas, estéticas e tudo mais. Eu me incomodava muito porque eu me sentia assim metralhado por imagens péssimas, assim, em vários sentidos, né? Mas existe alguma coisa pré-anunciada do ponto de vista assim de primeiro ocupar a tela. Isso é uma coisa assim, estou pensando aqui junto, mas talvez Kenny tenha falado sobre isso, assim, só de gente preta e parda, né, que estava em cena, assim, tinha alguma coisa sobre isso. Inclusive tinha uma espécie de vilanização dos brancos ali, né, alguma coisa assim. Tipo, enfim, mas era muito, muito interessante esse movimento que ele faz, né, essa fábula que ele constrói, mas ele também indica, em termos de visualidade, de construção artificial do cinema, ou seja, onde o cinema fabula. O cinema fabula é no silêncio, o cinema fabula é quando os personagens céu sobre os ombros caminham pela cidade, né? Assim, qual o lugar da fabulação de uma outra imagem que parece que está sempre no extracampo, porque tem alguma dimensão da história que a gente não consegue lidar ainda, que talvez seja justamente isso, sabe? Cadê os LGBTQI+, cadê os indígenas, cadê as pessoas pretas, enfim. É alguma coisa que está ali dentro de uma coerência do projeto tão saudoso do governo Lula, assim, mas tinha alguma coisa que estava de fora, né? Alguma coisa que tá fora, que está incidindo. E aí o filme diz assim, calma, tem alguma coisa aqui. Nesse sentido, parece que ele abre espaço, não sozinho, a gente poderia pensar pares para ele, para essa nova inflexão, digamos, coletiva da conversa do cinema brasileiro em torno das distopias, das utopias, né, dessa imaginação que passa muitas vezes pela ficção científica, pelos futurismos pelo lançamento de novas temporalidades, né, que é justamente isso. Se em certo sentido ela é sociológica, no sentido de pensar assim, ok, eu preciso parar de pensar que só a rua, o tempo do naturalismo, do personagem voltando para casa, mas pensar assim, por que ele está voltando para casa saindo do trabalho? Existe alguma coisa aqui de ordem, sei lá, talvez Carlos Reichenbach fazia isso de uma maneira, assim, no Carlão, né? Tô dizendo assim, alguma coisa aí que talvez esteja em outros cinemas passados, obviamente que de outras maneiras muito insuficientes, em muitos sentidos, mas alguma coisa assim de pôr em perspectiva histórica, efetivamente, né? Isso é uma coisa. E outra coisa é pensar que certas perspectivas históricas não dão conta de lidar com o Estado das comunidades possíveis. E vamos lembrar também que nesse momento assim a gente tem os cinemas negros, por exemplo, né? Eles obviamente não por isso, assim, mas obviamente eles têm uma relação com um acesso que se dá a muitas populações às escolas de cinema, né? Enfim, tudo mais. Tem uma história social que vem junto aí. Mas o que eu queria dizer assim que o Brasil S.A. visto hoje, para mim, ele parece muito interessante como uma espécie de infiltração, uma infiltração muito arriscada naquele momento. Pedroso sempre foi muito arriscado no tipo de cinema que ele faz, assim, não é à toa que é isso, né? Onde é que circula, para de fazer filme e tudo mais. E aí eu já falei tanto dele, né? Mas quando penso que se move, por exemplo, eu fiquei muito pensando, eu não consigo parar de olhar para esses filmes agora sem olhar para o resto da tua curadoria, Kenny, e do que há em torno dela, do que ela articula. Porque quando eu vejo que se move agora, eu penso muito sobre Todos os Mortos, que Caetano Gotardo acabou de lançar com Marco Dutra, que inclusive compõe junto a música do que se move, né? E se a gente pensa na história dos filmes de Caixote, se há uma espécie de status quo do cinema naturalista, realista, são cineastas que estão lidando, primeiro ponto, sempre lidando com a ideia de cinema de gênero, de artifício, de ficção, atuações não naturalistas, você pensar o trabalho da Juliana Rojas, é sempre um pouco LGBTQIA+, ou embora mais GGG ou LLL em algum momento, todo mundo, enfim, branco, entre aspas, né? Mas, enfim, né? Essas questões de alguma coisa que extrapola certo estado, assim, das coisas como se dão imediatamente, né? Talvez essa necessidade, assim, de fazer justiça às vidas, que era uma coisa, né? Vamos fazer justiça às vidas. E aí depois se entendeu que, assim, opa, talvez eu não... tem alguma coisa aí que está escondida. Mas, enfim, o filme de Caixote estava sempre lidando com outras linhagens de criação cinematográfica, mesmo que compondo aí os circuitos dos festivais e tudo mais. E aí, quando você pensa que se move, existe uma espécie de desejo, me parece, de constituição de uma arqueologia do drama, né? É uma arqueologia do drama que está pautada, como Camila bem lembrou, nas notícias de jornal e tudo mais,
e pensar assim, uma arqueologia do drama íntimo, mas que tá, assim, como você pensar, e tem muito a ver com Vaga Carne isso, o que é que, né, o que é que se pensa, qual a forma do pensamento, qual a forma da voz, qual a forma da presença, né? Isso está tudo em jogo naquele filme, ainda que de um ponto de vista de uma arqueologia dramática, que pouco se implica sociologicamente, inclusive quando se implica, às vezes, até delicado, aquela terceira parte, assim, delicado para dizer, assim, gera uma desconfiança, porque tem uma diferença de classe naquela churrascaria, né? Na Zona Norte de São Paulo, enfim, você fica assim, tá... Ao mesmo tempo, eu vejo assim, as pessoas nem são tão brancas assim, sabe? Eu fiquei tendo umas surpresas nesse sentido, assim, vendo o filme. Mas o que eu queria dizer, quando você vê Todos os Mortos, parece que existe um aprendizado dentro da fábula, se pensar a fábula cinematográfica como o Rancière coloca, mas também como o seu texto e as leituras que você faz no seu texto põem, Kênia. A fábula não se trata do que o filme faz, mas, né, da conversa que se dá, né, digamos assim, em torno do filme, com o filme, para além do filme, que se faz entre um filme e outro, né? A recepção crítica, ela é central na construção da fábula cinematográfica, enfim, né, essa ideia. E aí Todos os Mortos parece continuar fazendo uma arqueologia do drama, mas que põe em perspectiva histórica a arqueologia do drama. Ou seja, você está falando de novo de dramas íntimos e tudo mais, mas olha só, são séculos para entender por que alguém está chorando, né? Porque a pessoa branca está chorando, porque a pessoa negra está chorando, e porque a pessoa branca é uma pessoa específica e a negra também é uma pessoa específica, então numa relação que é uma relação específica, mas que tem marcas históricas que são fundamentais. O que se faz daí, né? Enfim, acho que é um filme também problema nos melhores sentidos, assim, para mim, assim, no sentido de, uau, tem uma ousadia em certa... eu fico pensando em filmes que vão revisar uma história colonial, assim, imperial, isso é muito difícil, né? É muito difícil. Daí eu lembro muito no Nó do Diabo, que é uma espécie de aliança, assim, para pensar, vamos revisitar uma história do Brasil a partir das diferenças raciais, das violências implicadas nisso, né? Das diferenças racistas e das violências implicadas nisso. Então, queria pensar isso, assim, como Todos os Mortos vêm volta, né? Enfim, acho que eu já disse o que ia dizer, assim, mas essa arqueologia, não sei se eu tô pensando, acho que eu estou pensando junto com você, espero, assim, mas o Vaga Carne, nesse sentido, parece um filme síntese, ao mesmo tempo que ele é extremamente, muito incrível, porque ele é verborrágico, é pura presença, é pura verborragia, mas ao mesmo tempo ele nunca é síntese no sentido dialético, né? Quer dizer, ele nunca chega no, essa é a ideia final, né? É sempre um embate. Então, a síntese do embate, talvez, ou a síntese da medida não comum, né? Entre movimento e fábula, digamos assim, ou entre presença e ideia, né? Ou entre voz e corpo, enfim, são todos esses embates que parece que vão aí. E aí, pensando que Camila falou, ela lembrou do Para Todas as Moças, né? Talvez, né, sendo esse um dos filmes, né? São conversas que a gente pode ter, enfim, aqui ou depois, não sei se há tempo, mas a gente vem tendo essa ideia, assim, né, que é suficiente para um filme, e Cabela, por exemplo, parecia que havia, assim, uma pedagogia necessária, que precisou ser violenta para que se para que se constituísse uma fábula de, né, aqui um filme com, né, enfim, né, que tanto articula e tanto é capaz não gosto da palavra muito produzir, porque parece que a gente está falando mas enfim, de promover, né, de agenciar, enfim, o que eu ia dizer é que para Todas as Moças, a gente está falando em medidas não comuns e lugares de negociação, de novo, né, tratar assim desse sujeito ou dessa ideia travesti, que parece que oscila entre o sujeito e alguma outra coisa, no sentido de que não se subjetiva, né, a certos lugares conformados, assim, falando, e aí Camila lembra assim, né, é um relato íntimo, não de cara, essa figura travesti, essa figura que fala, né, esse ator, é um pouco humano e não humano, em certo sentido, ainda que seja e deva ser deveras humano para que possa sobreviver, e o filme é sobre isso também, né? Para que sobreviva. Mas, enfim, essa ideia assim, de uma espécie de deslocamento nunca feito também, assim como no Vaga Carne, né? Entre um signo e outro, entre uma margem e outra, entre uma fronteira e outra, de maneira que, não sei se eu me perco um pouco,
mas de maneira assim, pensar qual a medida comum para se pensar ali, filme, história, comunidade, né? Nunca é sobre si, no sentido de que o si não está constituído, né? Assim como em Vaga Carne. E a questão, assim, para ser belezas avessas, assim, esse devir si, né? Esse retorno, assim, né? Que nunca se torna, e que é importante que nunca se torne, né? Faz parte da natureza, para dizer assim, do que se passa, não se tornar, mas aparecer, né? Mas se pôr, mas falar, mas se mover, né? Enfim, fabular, né? Fabular como algo que talvez mobilize tudo isso. Eu vou parar por aqui agora. Não, acho que a gente chega em vários lugares que, enfim, daria para a gente continuar, né, a conversa em muitas direções. Talvez, como a gente já está, acho que, um tanto avançado na hora, assim, né, eu vou puxar logo o que eu pensei também dessa continuidade, assim, né, que a gente está fazendo, de tentar olhar para esses filmes, chegando nos curtas-metragens, né, a gente já falou bastante de alguns deles, assim, mas aí também pensar o curta-metragem nesse, né, não só esses que estão, de fato, programados, né, mas também o que o curta representa nesse campo, né, do cinema brasileiro. E aí me parece que, bom, se talvez essa inflexão e uma recepção crítica que a gente pode arriscar alguns contornos de, bom, a partir daqui a recepção vai para esse caminho, e a partir dali ela tinha essa cara. Isso nos curtas acho que se complica sempre, né, porque eu acho que também tem algo de muito experimental e de muito inventivo sempre, né, no próprio formato, mas pensando, talvez, assim, tentando puxar a conversa para essa sessão, né, e sobretudo para esse cinema que a gente vai chamar aí de cinema negro, né, com todas as diversidades e não a essencialidade que passa por esse cinema, mas que era um pouco a ideia, que era pensar, bom, acho que uma das coisas que acontece, que a Bela também marca, é um momento em que, bom, todas essas presenças, né, se tornam mais constantes. E aí, especificamente, inclusive porque me interessa muito pensar isso, né, a presença desse cinema negro na cinematografia brasileira recente como algo que se expande, né, como algo que se amplia, como algo que se percebe mais, e esse campo de presença se dando pelo curta-metragem, né? Então, por isso, assim, onde é que a gente vai ver uma efervescência de filmes e filmes que vão circular. E aí, talvez chamando para a conversa o Negrume, do Diego Paulino, que acho que até na conversa de ontem Camila comentou, né, muito rapidamente, por exemplo, como a existência do Cabela e o tempo que ele passa para ser visto é algo que é fundamental para quando o Negrume chega, né, na circulação, ele já tem uma recepção que é outra, inclusive essa recepção de celebratória, de prêmios e de uma grande circulação. Assim, se Cabela é ignorado, o Negrume inclusive, né, esse filme que é um dos filmes acontecimentos de 2019. Então, 4 anos, um tipo de, né, recepção, 3, 4 anos, né, no Negrume de 2018, mas pensar no ano de circulação, que é 2019, 4 anos que marcam coisas muito diferentes, de filmes que, obviamente, vão ter suas marcas próprias, mas que em aspectos formais são muito parecidos. Acho que, inclusive, essa coisa começa com um certo, né, necessário passar pelo trauma, necessário que aquilo esteja no filme, e o filme vai se constituindo de todos esses movimentos fabulares, dessas performances, de alguns gestos que vão, para o fim, acabar num lugar celebratório, né? Cabela e Negrume são filmes que terminam para cima, né? São filmes que são difíceis de se programar no meio de uma sessão, que eles acabam com qualquer coisa, tal. Mas, assim, né, são filmes que terminam no alto, assim. Então, queria pensar um pouco esse momento, e aí pensar também, olhando para esses filmes e outros que a gente pode pensar aí próximos, de caminhos vindouros, né, de assim, o que a gente pode
nesse exercício agora bastante especulativo, que eu queria convidar vocês, de ficções visionárias, né? A gente pode pensar para a década que se inicia esse ano do cinema brasileiro, assim, que a gente gostaria. Eu acho que eu vou voltar um pouco para o que eu tinha falado antes e pensar todos esses filmes, né? O filme de Castiel, Cabela, Negrume, pensar também no Noir Blue, né? Tentando pensar conexões entre esses filmes, mesmo que o Noir Blue não esteja na programação, mas falando um pouco sobre o que eu falei antes, né? Desses filmes se colocar nesse lugar de movimento, né? De reconhecer quem veio antes e quem ainda virá, né? O Noir Blue, ele começa com essa bênção, né? Da Ana Pia às pessoas mais velhas, né? E termina com a bênção às pessoas mais novas que virão depois dela, né? Então, existe aí uma emergência dessas comunidades, que a gente pode pensar aqui de comunidades visionárias, né, também, porque elas são transtemporais, né, e aí no Negrume eu lembro muito bem daquele trecho, né, que existe ali no final mesmo, né, quando existe a saudação de vários nomes, né, então começa com Zósimo, Spike Lee, Jupi do Bairro, Carolina de Jesus, Malcolm X, entre tantos outros, né, até chegar Marielle, né. O próprio manifesto pelo espaço preto, né, no Negrume, e aí eu vou pegar a frase que tem exatamente nesse texto, que é assim: reconhecemos a força daqueles que vieram antes de nós e concebemos o futuro daqueles que estão por vir. Então, esses filmes, eles estão todos conectados com essa ideia mesmo dessa transtemporalidade, né, dessas comunidades imaginadas e visionárias, né. Também no Noir Blue, eu fiquei pensando muito essa transtemporalidade reconhecida, inclusive nos espaços que a Ana Pi visita, né, na viagem à África subsaariana, né? Então, ela vai passando por esses vários lugares, né, e ela reconhece que muitos desses lugares lembram bairros da infância dela, né? Então, o filme, ele é como se fosse uma ponte, né? Uma ponte, e ela fala várias vezes de ponte, né? E é uma ponte que se conecta, né? Conecta diferentes tempos e espaços, né? Diferentes tempos e lugares, e dentro do que ela está ali chamando de realidade fantástica. E eu fico pensando na sensação de suspensão que o filme provoca, porque a gente escuta a voz dela e tá um silêncio, né? E essa voz assim em suspensão, né? Ali, o corpo dela em muitos momentos parece suspenso, né? Esse véu azul que ela está ali, né, junto com o corpo dela, também flutua, e boa parte dos planos são ralentados, né? Então você percebe que esse deslocamento do corpo, né, sendo trabalhado dentro dessa noção de suspensão temporal que evoca essa transtemporalidade também, né? E em algum momento do filme existe sobreposição de imagens, né? O que faz com que esses tempos e esses lugares, eles também sejam misturados, né? Então, esse é um gesto fabulatório extremamente interessante no filme, né? Mas aí, quando o cinema, ele se serve da performance, e aí jogando mais para o Cabela e para o Negrume, né? A performance, ela já dá conta de uma abertura para esses movimentos fabulares, né? Então, quando você vê... E aí eu vou trazer o Elecô também para essa discussão. Mas quando você vê as 5 mulheres ali do Elecô performando essa experiência da travessia, né, no Atlântico Negro, naquele espaço em obras do Rio de Janeiro, que é uma cidade que se funda, né, nessa celebração do progresso, né, voltando à discussão aí do Brasil S.A., mas, enfim, Rio de Janeiro, né, se funda por essa celebração do progresso, a custo do extermínio da população negra, né, o que o filme opera ali naquele início, né, produz, de fato, essa transformação pela fabulação, que também ela está materialmente engajada nessa produção de mundo, né? Então, essa transtemporalidade de um passado que se dá também ali na relação com o presente, vai apontar para esses poderes ali, né, que são retroalimentados na história da cidade, né? É uma forma de expor essas nuances que sustentam essas formas de poder, né, que também são circulares e são permanentes, mas também é isso como você fala no texto, Kenny, é um campo de disputa, né, uma disputa por pontos de vista, porque ali desloca desse relato legitimado, e aí pensando na Hartmann, né, que você traz isso no texto, né.
E fico pensando também muito nessas transtemporalidades que se dão entre os filmes, né? Então, por exemplo, não dá para pensar o Cabela, da Yasmin Tainá, sem a gente falar do Alma no Olho, do Osmo Bubu, né? Ou o Negrume, do Diego Paulino, sem a gente falar do Spaces the Place, do Sanha, ou mesmo do próprio Cabela, né? Então, quais são essas alianças, que também são transtemporais de cinema, né? É outro tipo de cinefilia, né? Mas são formas de reescrever a história do cinema, de se conectar com outras referências, né? De buscar também um espelhamento. E aí eu falei de espelho agora, porque tanto no Cabela quanto no Negrume há espelhos, né, como objetos de cena. Fiquei pensando muito nisso, nessa ideia do espelhamento, para isso que eu estou falando. E no Cabela, o espelho, ele aparece naquela cena em que uma jovem negra, né, ela está cortando o cabelo da outra, e se vê ali, faz parte de um processo de construção de autoestima, né? E no Negrume, o espelho, ele já aparece ali no início quebrado, né, fraturado, né? Então, assim, para além da gente discutir, né, o que são esses espelhos nesses dois filmes, né, de uma forma particular, né, o que eles evocam nesses dois filmes, eu fiquei pensando que esses filmes, eles em conjunto, eles estão convocando essas diferentes coletividades de gerações, né, de filmes, de ancestralidades, né, e eu acredito que isso aí, pensando de uma forma mais ampla, né, seria pensar quais são esses espelhos que imaginam também outras formas de existir, né, de elaborar outras relações com o mundo por meio do cinema, né, porque essa experiência também com outros filmes, né, com outras gerações, dá para uma relação de espelhamento, né. Eu acho que acho que mais ou menos por aí. E aí, pensando no futuro, eu não sei, né, o futuro... eu sempre fico com uma dificuldade, assim, de arriscar o que poderia ser, o que poderia acontecer. Eu espero, né, que isso se aprofunde ainda mais, né, que venham esses filmes no campo mesmo do que ainda não foi imaginado, sabe? Fico pensando nisso, assim, e fico muito curiosa de como é que isso vai se dar. Sim, sim, acho que, né, tava vendo outro dia a Ninédia Carolfó falar e ela falou algo tipo, não, gente, todas as histórias não foram contadas ainda, né? Então, assim, acho que tem a ver com esse gesto de, né, ficção visionária, de tem muitas ficções visionárias para serem aí imaginadas e muita imaginação para ser liberada mesmo, assim, esse gesto futuro. É isso, queria passar por isso. Não, pensando aqui com o que eu estava falando, eu atentei para isso, né, que é uma coisa que estava na minha cabeça também, essa importância da introdução que você falou do Zósimo, de Sanha, né, essa introdução de outras histórias dos cinemas e da cultura, né, enfim, nossas histórias das culturas, que também viver esse momento de reaprendizado, né, de poder retomar, ver junto tanta coisa, e que parece que são importantes para modular os cinemas pretos e outros, né, também, assim, eu digo, alguma espécie de, mais particularmente, né, nesses casos, e são histórias das culturas também, né, não só do cinema, assim, pensar, sei lá, né, mesmo o Cabelo acessa, né, o Cabelo recupera, enfim, alguma espécie de, eu lembro, por exemplo, do filme da Michelle Mathieu, né, quando traz que é um filme importante também, né, nesse contexto todo, o Experimentando Vermelho em Dilúvio, né, quando traz a Anastácia para o presente, né, enfim, esse espectro dela, enfim, essa presença dela. Mas, bom, eu fiquei pensando essa coisa das ficções visionárias, né, pensando nesse conjunto, assim, de curtas, que parece que são uma espécie de, vou chamar, para além de laboratório, mas também laboratório, mas um lugar onde essas pesquisas de cinema vão se ampliando e vão se replicando muitas vezes, né, se desdobrando, enfim, criando, ampliando essas comunidades, porque quem é que pode fazer longa, né, todo um campo de curta-metragem no Brasil que vai levar a ideia da fabulação e da ficção visionária, porque com essa expressão na cabeça, ouvindo vocês agora, particularmente a partir dos cinemas pretos, né, ou das
das comunidades de criação que se criam, né, que se consolidam também em torno desses lugares de pesquisa, e que vão justamente contaminando aqueles outros cinemas ao redor, né? Pensar, por exemplo, pensar tudo, né? Pensar todo o estado do cinema contemporâneo, assim. Enfim, claramente é uma inflexão assim incontornável, né? E que já tem um tempo, a gente já pode também ver com distância. E tem 2 filmes de 2015, né? O Eleco e o Cabela, e 2 filmes de 2019. E eu fiquei pensando por onde esses filmes passam. Assim, Camila, acho que pontuou muitas vezes, né? Indicou esses lugares de passagem desses filmes, mas assim surgiram que foi anotando assim reparação, afirmação, né? Posta em perspectiva, comunhão. E eu fico pensando que em 2015, 2016, talvez, lembra, por exemplo, de novo do filme de Michelle, havia uma espécie de atravessamento, usando uma palavra também muito corrente, assim, né, de talvez visões de sofrimento. Assim, existe algum lugar também que os filmes de alguma maneira sofriam. Me parece que há um percurso assim de uma espécie de constatação, né? Enquanto ela se faz, assim, enquanto uma comunhão se faz, uma constatação de uma comunhão que se realiza, de espaços que podem ser ocupados, assim. Então, você pensa um filme como Negrume, é um filme de celebração, né? O Gabela também era, assim, mas Negrume é um filme de franca celebração, né? Celebração de assim, né? Ele é uma festa, né? Em muitos sentidos. Fico pensando como qualquer outro filme de 2019 que está o Para Todas as Moças, né? O Para Todas as Moças é um filme também que já tem uma segurança em dizer vamos quebrar embarcações, assim, né? Ela certamente não está sozinha, né? Ela não está sozinha mesmo, assim. E aí, eu não sei, né, esses futurismos, assim, mas em algum momento eu talvez estivesse me arriscando a fazer isso. Tem um filme que eu queria, assim, para terminar, tem um filme que está na minha cabeça muito desde 2019, que é Looping, do Mike Hender. Esse filme é o meu curta-metragem brasileiro preferido de 2019, e ele é um breve curta-metragem, e eu ainda tento entender tudo que ele me oferece, assim, mas tem algo ali que passa. Uh, não é, eu não vou saber sintetizar. Talvez eu deixe só o nome do filme. Eu não sei, assim, mas existe alguma coisa assim de uma possibilidade de afeto. Me parece que é uma série de filmes que estão no lugar assim de trabalhar de novo como uma espécie de retorno para o micro, assim, uma espécie. Eu não sei bem, assim, não sei bem se eu estou falando asneira, mas e esqueço o nome de outros filmes que estão em volta. Mas pense, por exemplo, um filme como Latifúndio, de Erika Sarmek, no outro visado, assim, fazendo uma espécie de celebrações das possibilidades de laço. E vou encerrar por aqui essa tentativa, talvez, de não chegar em lugar nenhum. Mas o Looping do Mike Hender tem um universo ali, no que diz respeito à possibilidade de amar, sabe? É um filme sobre amor, né? É um filme sobre amor, assim. É um filme sobre amor de maneira muito franca, direta e simples. E aí isso me faz voltar a pensar naquilo que eu vinha pensando junto a esse conjunto de filmes, essa proposta de curadoria, que são as fabulações frívolas, usando uma palavra de Angela Preston, que está também citada por Kênia, né, que no seu texto, um outro texto de Angela. Mas estou muito interessado há muito tempo já, e finalmente agora as pessoas estão vendo os filmes do Felipe André Silva, no sentido de que é interessante pensar assim, em certos processos criativos que parecem se dar num lugar radicalmente não esperado do ponto de vista de uma organização histórica, social, racial, estética, de filiações, quer dizer, como a gente está trabalhando nossas cinefilias, enfim. Penso muito no Felipe André Silva, que teve o Passou, que circulou um bocado agora, em Socha. Eu acho que, se tem uma coisa, não vou falar em futuro, mas eu lembro muito da importância de quintal do Andrezeira, do André Novaes, no brasileiro. Tem uma frivolidade ali, usar essa palavra no sentido positivo que alguns acadêmicos têm usado,
sentido de pensar assim, onde está a crítica, né? Onde a crítica se dá. Talvez eu possa voltar até o Brasil S.A., que, embora seja um filme absolutamente crítico, tem alguma coisa... não sei se é uma boa volta, não, porque é um filme, assim, sobre isso, né? Mas, assim, sabe, a ideia de você instaurar espaços de comunhão e de... talvez esse mundo... Ou os filmes de Machacali, assim... Esses filmes que a gente está lidando, quem sabe, talvez esse mundo que parecia escondido, assim, e que de repente ele está francamente liberado. Óbvio que isso é também, né? A gente está lidando com todas as... Agora a gente está falando de uma pandemia, né? Fazer filme está difícil, então falar do futuro dos filmes está bem difícil, assim. Mas uma espécie, assim, de... eu lembro de uma citação da Toni Morris, falando de cinemas pretos, por exemplo, né? No debate do Janela, Jacqueline Diá trouxe, que é a ideia assim de falar de quê, né? Sendo uma mulher preta, assim, e existe alguma coisa aí sobre como a gente vai reorganizar as palavras e os signos, né? Diante de um certo estado de debates que parece já estar muito bem situado, né? No sentido de que ele inclusive ele já foi inclusive capturado, né? Pelas mesmas forças que tentam diminuir nossos lugares, né? Em muitos sentidos. Então, são lutas diferentes, né? As lutas da representatividade e quaisquer que sejam, assim, né? Você pensa, quaisquer que sejam não, né? Elas vamos nomear de novo, né? As pretas, indígenas, LGBTQIA+, as mulheres e tudo mais, assim. Mas digamos que dentro do campo de cinema, a gente tem lugares de troca que, digamos que se transformaram, e agora, quem sabe o futuro? Eu não sei, eu fico pensando no filme do Mike Handler, é isso. Não, ótimo, fiquei lembrando da frase da Denise, da Denise Ferreira da Silva, ela tem feito várias falas agora, que a partir de uma ideia de depois que tudo já foi dito, né? E aí me parece que é um pouco essa ideia de, bom, e agora, né? Assim, como é que, de fato, o que... E aí me parece que também está é um dos, né? Gosto muito de voltar no que a Camila falou das ficções visionárias, que ao mesmo tempo que tudo já foi dito, sempre parece que tem algo para se dizer de outra forma, enfim, né? E eu acho que essa dualidade me instiga muito nos caminhos que virão, assim, por um lado, bom, temos essas presenças um pouco mais, né, instituídas ainda com todas as desigualdades que permanecem, mas, né, um outro estado de cinema que se constitui nessa década. Por outro lado, quais os caminhos agora, assim, né? Se a discussão já não é mais exatamente só, entre aspas, representatividade, mas, bom, e agora, assim, né? Depois de um certo campo que se abre e que eu acho que se coloca para onde a gente vai, e também não tem muitas respostas, mas fiquei muito instigada com as coisas que vocês trouxeram, assim. E aí eu já vou me despedir aqui, mas vou passar ainda para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa de despedida mesmo, ou de algum que vocês lembraram, assim, mas agradecer demais, mil ideias, é isso. Eu acho que o gesto também, né, da proposição, e isso foi algo que a gente falou, inclusive coletivamente, entre os muitos outros curadores de olhares e o Valente, que tinha um gesto muito propositivo, né, de proposição para frente, não só de fazer esse gesto de pegar essa década de que passou e colocá-la num certo lugar de uma revisão que encerra o passado, né? Mas um certo gesto provocativo de pensar também, olhar para esses filmes do passado num gesto de continuidade e apostas de formas de pensar o cinema, assim. Acho que tem a ver com isso, né? Então, não como algo encerrado, mas como algo que continua. Como essa nossa conversa, para mim, poderia continuar por mais um tempão, assim, que várias vocês falaram, acho que tem muitos desdobramentos, assim, ótimos ouvi-los. Mas isso, só agradecer a todas, todos que assistiram, tal, convidar para ver o programa e tudo mais.
Eu agradeço muito, Kênia. Eu fiquei pensando, só para encerrar assim, a discussão, né, que você está falando assim, né? Ah, tudo já foi dito, né? E o que fazer diante disso, né? Eu fiquei pensando muito, novamente, voltando pro Vaga Carne, né? Porque ela, né, acho que a questão do filme ali, ela está falando o tempo todo, né? Dessa proliferação de palavras, e aí eu lembro muito da Grace falando nos próprios debates, né, as palavras estão muito cansadas, né, essas palavras estão muito cansadas, né, então assim, como é que a gente pode trazer fissuras para a linguagem, né, para o que a gente pensa, o que a gente inventa, né, eu acho que isso só dá mesmo no campo da criação e da invenção, né, de experimentar sempre, né, então e pensei muito também, o Luiz falou, e lembrando também do Negrume, um filme que vem depois, como O Bonde, né, do Gleba de Pêssego, do coletivo Gleba de Pêssego, também é muito devedor do Negrume, né, assim, também, novamente pensando outras alianças e pensando outros filmes, mas eu vou parar por aqui, e queria muito agradecer Kênia, Luiz, eu acho que foi um papo muito legal, e vamos continuar a conversa aí por outros lugares também. Acho que sou eu, né? Não, eu tô muito contente mesmo. Enfim, agradeço muito. Foi muito massa estar com vocês, assim, dedicar, voltar esses filmes, né? Voltar esse universo e ouvir vocês, estar com Camila, estar com Kênia mais uma vez. É, aprendi um bocado, também falaria por muito mais horas, acho que, enfim, né? É, as palavras cansadas, mas elas são assim, elas não teimam em continuar. Mas obrigado muito, assim, que a conversa siga. E é isso. Valeu mesmo. Valeu, gente. Até mais. Tchau.